E foi feito o lançamento de um infoproduto do Oney Araújo. Um excelente lançamento, na minha opinião, de forma geral, foi muito bem feito, muito técnico. E a gente vai analisar aqui alguns pontos importantes, e tanto no ponto de vista como alguém que observou como um potencial cliente, como também no ponto de vista mais técnico, observando também o que foi feito a partir do momento em que a gente entra no lançamento, o que é feito nos bastidores. Eu quero observar também como alguém que entrou e observou também toda a estrutura possível que ele tem. Bom, e antes de a gente começar a analisar este lançamento, eu gostaria de fazer algumas observações importantes, que este vídeo ele mostra o ponto de vista que eu tenho em relação ao que eu observei. É claro que foi um grande lançamento, muito técnico, bastante conteúdo bem interessante. O conteúdo dele eu acompanho, acho muito legal. E tenho certeza que esse lançamento aí vai ser mais um produto muito importante no marketing digital e de certa forma também para toda a estrutura que ele já tem, agregando muito valor. O que a gente vai discutir aqui, não existe o certo ou o errado, apenas o que eu vejo que foi de positivo e que você também pode aplicar para o seu lançamento, e também o que eu faria de diferente, algumas coisas, sugestões que a gente vai ver aqui do meu ponto de vista. Então, dito isso, vamos passar agora para a análise. Este lançamento ele vem a partir de uma estrutura um pouco diferente do que é o convencional. Vamos passar aqui para a tela do meu computador que eu gostaria de falar inicialmente sobre isso. Um lançamento padrão, um lançamento comum, ele acontece como um evento em que a pessoa ela te chama para participar. E este evento pode ser uma semana de conteúdo, mas geralmente ele é baseado em 3 aulas. A primeira aula, e é uma aula em que a pessoa ela vai apresentar primeiramente o conteúdo, vai fazer a abertura. Ali, o objetivo dessa primeira aula é fazer com que o público se identifique com você. Então, como lançador, você vai fazer então um conteúdo e a base da aula, o objetivo dela é fazer com que o público se identifique e veja, olha, o que ele passou é muito parecido com o que eu estou passando hoje. E essa identificação é muito importante acontecer neste primeiro momento. Então, a primeira aula, depois a gente tem uma segunda aula, que acontece depois de alguns dias, lembrando que há uma semana, né, de eventos. Então, geralmente vai acontecer ali, provavelmente a gente vai ver 3 aulas em 3 dias seguidos. A gente não vai entrar a fundo em detalhes aqui sobre os dias em que acontecem, tudo, mas apenas para você entender de forma geral como é um lançamento padrão. A segunda aula, você apresenta uma oportunidade, onde depois que a pessoa se identificou com você, com o problema que ela está tendo e que você teve no passado, agora nessa segunda aula você apresenta como você resolveu aquela situação, o que você encontrou que fez com que então você resolvesse aquele problema inicial que você tinha e mostrasse para o seu público que existe sim uma forma de solução. Essa segunda aula, ela vai acontecer logo na sequência, e depois tem uma terceira aula onde você vai relembrar o conteúdo que foi feito durante a semana, então uma espécie de resumo, e aqui entra um ponto importante. A terceira aula, ela marca o momento em que você realiza a venda no final da aula. Esse pitch de vendas, ele tem até mesmo uma estrutura. A gente não vai entrar em detalhes, mas a estrutura base é que você identifique, mostre uma oferta e que faça com que tanto a oferta, a bônus que você vai oferecer, fique algo muito bom para seus clientes, potenciais clientes, pessoas que estão assistindo neste momento o evento. Feito a venda, depois você abre a oportunidade para responder dúvidas das pessoas que estiverem até o final. E esse momento é importante porque as dúvidas podem ser muitas objeções que a pessoa tem, ou até mesmo alguns pontos que talvez não ficou muito claro ali durante o conteúdo,
e que pode fazer a pessoa estar, de repente, protelando de ela comprar. Então, as dúvidas é importante você responder nesse momento para que você consiga quebrar objeções e levar de forma mais significativa o seu público para comprar, então, o produto que você tem. Já no lançamento em que foi realizado, no lançamento do Oney, ele baseia-se muito no que foi feito também alguns dias atrás, que o mesmo tipo de lançamento foi utilizado pelo Thiago Findi, em que você convida uma pessoa não para um evento, como a gente viu aqui, em uma semana com 3 aulas, mas sim uma aula com um único objetivo, de você fornecer conteúdo, mostrar, dar uma espécie de uma prova do que você ensina, e ao final dessa aula, aí você chama a sua audiência, as pessoas que estão assistindo, para uma oferta, um produto então que você tem na sua esteira. Então nesse caso você tem a aula, o conteúdo que você apresenta basicamente de forma estrutural, parecido ao lançamento padrão, mas você vai ter de forma aqui mais condensada este conteúdo. Então é uma aula e ao final dessa aula você apresenta então uma oportunidade de vendas e também responde às dúvidas. Então será que esse é um tipo de lançamento novo, uma estrutura nova que ele está fazendo e que o Thiago Findi também utilizou? Não, na verdade essa é uma estrutura que se chama webinar. E talvez até você já tenha participado de alguma aula que possui essa estrutura, em que você faz então a aula, é apresentado o conteúdo e ao final é feita uma oferta de vendas, tirando também algumas dúvidas e apresentando assim uma oportunidade para a pessoa aprender mais ou comprar algo que é apresentado. Eu, por exemplo, já participei de um evento presencial em que ao final dessa palestra o apresentador ele vendeu um programa de computador. E então é uma forma que funciona muito bem e ele utilizou de forma bem interessante que a gente vai ver aqui. Fazer atenção para vocês. Inicialmente foi feito então o lançamento chamando as pessoas, o público, a partir de um anúncio, né, que ele fez, também o conteúdo que ele posta no Instagram e no YouTube ele criou um evento em que você pode, por exemplo, colocar um vídeo que vai ser postado futuramente, como uma live, né, nesse caso, e que tem uma opção de um lembrete. Quando você ativa a notificação do vídeo, o que acontece é que assim que esse vídeo ele vai entrar no ar, o próprio YouTube ele notifica todas as pessoas que se inscreveram, que ativaram ali a notificação para aquele vídeo específico. E que aparece no próprio celular da pessoa, está entrando no ar o vídeo tal que você ativou o lembrete. E aí o que acontecia? Quando você entrava no vídeo, tinha ali às 9 horas da manhã. Isso é um detalhe técnico que eu acho interessante e até fica algo como uma sugestão quando você for fazer o seu lançamento. Você pode ativar, por exemplo, a notificação para uns 5 minutos antes. Por exemplo, se a aula dele estava marcada para as 9 horas da manhã, ele poderia ter ativado, por exemplo, essa aula para 8h55, o lembrete. E a partir do momento em que a pessoa ela é notificada pelo YouTube e ela entra, já estando o vídeo no ar, tem a forma de você colocar aquela contagem regressiva passando os 5 minutos até o momento da aula. Ele utilizou essa contagem regressiva, depois na parte de edição ele removeu para ficar de forma mais enxuta o vídeo e não ficar chato também de você entrar e ficar esperando os 5 minutos iniciais. Então eu achei bem interessante este recurso que ele utilizou e poderia ser feito, por exemplo, 5 minutos antes, a pessoa entra, vê o cronômetro ali da contagem regressiva e 9 horas em ponto você consegue sincronizar para entrar no ar. Algo que eu acho bem interessante também, até que ele cita nos lançamentos, quando ele faz a análise, é que assim que entra a aula no ar, ele não fica perguntando. Ele não fica no chat, pessoal, manda aí se tá bom o som, se tá funcionando, tá direito. Porque ele mesmo ele menciona nas análises que ele faz, em que você pode deixar o pessoal, por exemplo, uma equipe sua,
pessoas que estão assistindo o vídeo e vai observar esses detalhes. Se tiver alguma coisa errada, a pessoa mesmo ela vai te avisar ali naquele momento e você não precisa ficar perguntando. Então eu achei um ponto muito positivo, muito bacana, e realmente ele entrou com conteúdo já logo no início do vídeo, não teve aquele momento inicial e que poderia gerar até mesmo um efeito negativo. A gente vai ver agora um detalhe interessante aqui, que eu gostaria de observar. Na parte em que ele passa para o pitch de vendas. A gente não vai ver aqui toda a aula dele, porque o cara é realmente expert, ele tem uma estrutura muito, muito boa, não tem o que falar. Assim que ele faz a parte do pitch de vendas, ele entra com um QR Code. Fica legal você usar essa forma de QR Code, porque se a pessoa estiver assistindo, por exemplo, na TV ou no computador, fica fácil de ela capturar e ir direto assim para a sua página de vendas. Uma coisa que eu faria de diferente, talvez seria identificar um pouquinho mais sobre o que está sendo feito ali nesse QR Code. Por exemplo, compre agora, entre agora para o lançamento, consiga os bônus, tempo limitado, e aí essa parte de descrição fica melhor para quem está assistindo saber do que é esse QR Code. Então ele poderia, ou então dizer, né, ó, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela, captura agora. Eu acho que até ele fala sobre isso, mas aí deixando identificado, fica bem legal para quem está acompanhando a aula saber do que se trata esse QR Code e depois a pessoa facilitar assim a entrada dela. E na parte que ele faz o pitch de vendas, nessa parte aqui, a página de vendas dele também é muito bem feita, uma estrutura bem legal, mas talvez ele identificar um pouquinho melhor a parte em que quem já é aluno poderia ter um acesso a um desconto especial. Isso é comum quando você já tem mais de um produto e você está colocando algo que é como se fosse um degrau a mais para quem já é seu aluno adquirir um novo produto. E ele coloca esse segundo botão, em que na página de vendas você tem a opção se você ainda não faz parte de nenhum produto e se você já é aluno de um infoproduto anterior que ele tem, que é o código viral. Só que o que acontece? Isso aqui pode ficar um pouco confuso na hora que você faz o lançamento. O que eu faria de diferente, talvez para não gerar confusão em saber aonde entraria? Para você ver aqui o que está acontecendo é que o código viral ele entra nessa oferta como um bônus. Então quem já é aluno está adquirindo o código viral que é o infoproduto anterior dele e está entrando no que ele está fazendo o lançamento, que é o lucro viral. Entra então o código viral como bônus, template, viral room. E aí quem já é aluno, então não vai estar adquirindo novamente, você entende? Então eles vão ter essa segunda opção. Para não ficar essa confusão, ele poderia usar, por exemplo, um recurso. Dentro da estrutura onde você hospeda os produtos, e até fica como uma dica se você quiser utilizar esse recurso, que é muito comum quando a gente tem numa esteira outros produtos, você pode ativar, por exemplo, uma notificação lá dentro da estrutura e a quem já é aluno ser notificado com esta nova oferta. Então facilita para quem já é aluno usar o próprio login e senha da estrutura e passar então a adquirir um novo infoproduto já com um desconto aplicado. Aqui não entraria então esse botão, esse segundo botão, ficaria a página de vendas apenas para quem é novo aluno e quem já é aluno aí entraria pela própria estrutura. Se você vai fazer um lançamento como esse, eu faria dessa forma, fica como uma sugestão, caso você queira utilizar a forma como ele fez, colocando ali também funciona, não existe certo ou errado, mas existe essa segunda opção. Outro detalhe que eu achei bem interessante que ele utilizou é a forma de recurso de trailer antes de começar a aula. Esse é um recurso que tem lá dentro do YouTube, você pode criar, por exemplo, para uma live que você vai fazer, ter um vídeo trailer. E nesse trailer, inclusive, ele identificou algo muito importante que você precisa estar atento na hora de fazer o lançamento. Seja utilizando a estrutura padrão comum de evento, onde você tem as 3 aulas, ou se você vai utilizar essa forma de webinar.
que é o seguinte: assim que ele lança o trailer, ele fala lá dentro do próprio trailer para a pessoa ela se preparar, que vai ser uma aula, e ele já disse que vai fazer uma oferta. Então isso é muito importante para que as pessoas que entrem na sua aula já saibam que você vai fazer então uma aula que é parte do conteúdo gratuito, mas que o seu objetivo é ensinar, que a pessoa tire proveito da aula. E se ela quiser, ela tem a oportunidade de dar um passo a mais e adquirir um treinamento pago com um conteúdo mais aprofundado. É importante você falar isso na hora de você fazer uma aula como essa, porque as pessoas que entram, elas vão saber então que no final você vai vender, você vai fazer uma oferta. E não tem nada de errado, não tem nada de errado você vender. E inclusive esse é um ponto muito importante, que se for preciso, você scriptar exatamente o que você vai falar. Porque durante o conteúdo da aula, você como expert, você domina esse conteúdo. Mas na hora de vender, às vezes a gente trava na hora de fazer a venda. Ou então acaba ficando um pouco estranho fazer a oferta ali naquele momento. Treinar a forma de fazer o pitch de vendas passa de uma forma bem natural, bem clara. E no caso dele, a gente vê como sendo alguém que já faz lançamentos, ele passa de maneira muito natural para o conteúdo na hora em que ele começa o pitch de vendas. É muito natural essa transição em que ele começa então a explicar sobre a oferta. Algo que eu achei também bem interessante que ele utilizou como um recurso e fica como uma sugestão se você for fazer esse tipo de lançamento, é você mostrar o produto por dentro. Abrir, por exemplo, a estrutura que você tem e mostrar, olha, as aulas estão aqui postadas, é esse o conteúdo, isso que você vai ver. Porque a pessoa ela vai realmente perceber e vai ter mais confiança que ela está comprando realmente algo que já existe, que está postado, que é sério, um negócio que ela vai tirar proveito e ela tem a oportunidade de entrar, testar e depois mesmo que ela não goste, ela ter então a opção de reembolso. E é bem legal você falar sobre isso na hora de fazer o pitch de vendas. Agora, um outro detalhe importante que eu observei também é que ele utilizou um recurso que é novo também quando a gente fala sobre lançamentos. Vamos agora para a tela aqui do meu computador, que eu gostaria de falar também sobre um detalhe do WhatsApp. Antes, os eventos que você tinha, na semana de lançamento, um lançamento padrão, vou colocar assim, quando você chamava as pessoas para participar do seu evento, elas iam passar então para uma página de captura, onde ela iria preencher ali então nome, e-mail e telefone. E depois que ela faz então o cadastro, ao final ela tinha ali uma oportunidade para ela entrar num grupo do WhatsApp, certo? E aqui que eu queria mencionar algo interessante que vem como uma atualização do WhatsApp que vale a pena você testar. Antes, os grupos, eles tinham um limite de pessoas que podiam ficar lá dentro. E o que acontecia é que você via quem estava participando. Isso gerava um efeito positivo, um gatilho de que você está pertencendo a um grupo grande, um lançamento que está acontecendo de forma que tem bastante pessoas. Mas se você tem um grupo, por exemplo, que não tem muitas pessoas, fica um pouco difícil de você gerenciar esse efeito em quem está participando. E os grupos, eles tinham um limite. Então, eles eram limitados. Agora, existe um novo recurso que o WhatsApp liberou e que é a comunidade. No Oney, por exemplo, ele utiliza este novo recurso, inclusive o Thiago Fint utilizou também, em que você chama a pessoa para fazer a captura então dos dados dela, nome, e-mail, telefone, e ao final eu achei muito bacana que ele dá a opção para você entrar na comunidade. E qual é o diferencial da comunidade? A comunidade, quando você entra, ela tem lá dentro os administradores apenas. Você não vê outras pessoas que estão participando. Você tem a ideia de um atendimento personalizado e pessoal. E você não precisa gerenciar, por exemplo, grupos. Você pode ter uma comunidade
que você tem ali a quantidade de pessoas que são necessárias. Eu não lembro se tem uma quantidade que foi lançada nessa atualização do WhatsApp, uma quantidade limite para quem vai participar das comunidades. Mas eu acredito que se tiver um limite, é um número muito grande. Identificando aqui um outro ponto importante na página de captura, a sequência de e-mails ela pode ser utilizada de forma muito próxima ao que é feito dentro das mensagens do WhatsApp. Porque tem muita gente que prefere o WhatsApp ou prefere o e-mail. Então é interessante você usar esses recursos. Você pode mandar, por exemplo, o mesmo formato na sequência em que você faz de e-mail também para dentro do WhatsApp. Uma outra coisa também e que você pode utilizar, esse recurso de trailer, por exemplo, você pode usar ele para colocar lá dentro da comunidade, logo no início. Assim que tiver no dia da aula, você coloca lá dentro o próprio trailer que você fez, gravou, para as pessoas que estão assistindo. Talvez não ativou a notificação de lembrete lá do YouTube, seriam notificadas também. E aí no momento da aula você coloca o link lá dentro da comunidade, fica facilitando então o acesso para as pessoas irem para a aula. Quando você entra então com uma live no Instagram, o próprio Instagram ele notifica a tua base também, certo? Só que aí o que acontece? No momento em que ele faz o lançamento, ele coloca o vídeo de lado para mostrar para o pessoal que, embora a live esteja acontecendo no Instagram, a aula realmente, o público-alvo dele está no YouTube e ele chama o pessoal para vir para o YouTube. O que eu dou de sugestão se você vai utilizar esse recurso? Chama o pessoal que está no Instagram e fala que a live está acontecendo, a aula, né, realmente está acontecendo no YouTube. E que é no YouTube que elas vão ter, então, todo o recurso, tudo que você está fazendo. Então, é importante eles saberem que você está passando para o YouTube. E um pouco antes do pitch de vendas, inclusive, você pode fazer mais uma chamada. Falar para o pessoal, olha, quem está no Instagram, vai agora para o YouTube, coloca o link do vídeo do YouTube. Inclusive, ele fez isso, né? Ele coloca o link no Instagram para o pessoal ir para o YouTube. Mas aí, próximo do pitch de vendas, você pode encerrar o Instagram. Por quê? É importante que eles acompanhem, principalmente o chat, para ter a facilidade do link de vendas na hora que você fizer a oferta. E no Instagram você não vai ficar nos dois recursos ao mesmo tempo. É importante você dar foco para o YouTube, porque esse vídeo ele vai ficar postado no YouTube. E ele é a base sua depois para o replay. Então você chama o pessoal um pouquinho antes de você fazer o pitch de vendas e o próprio Instagram já notificou então sua base. Então quem já está assistindo já está lá há um bom tempo. Já deu tempo suficiente para que eles vão para o YouTube. Isso fica bem legal para você fazer na hora que você está fazendo o lançamento. E eu vi que ele poderia ter feito, por exemplo, uma chamada um pouco mais forte, talvez, do pessoal que estava no Instagram e encerrado o Instagram depois para a hora do pitch de vendas. Vamos passar agora para uma análise mais técnica do que é o tráfego. Então você tem, por exemplo, um anúncio que chama as pessoas para o evento. Nesse caso era a aula. Aí você tem uma opção lá dentro do gerenciador de anúncios, que é o seguinte: você pode criar um público de pessoas que fizeram o cadastro. Então, quem se cadastrou na sua aula. Por que isso é importante, você ter um público como esse? Porque a partir do momento em que você está rodando esse anúncio, ele vai começar a mostrar para todas as pessoas ali da sua base que você identificou como público para mostrar o anúncio, beleza? E aí, você tem algumas opções, recursos lá dentro, inclusive, para você mostrar de forma mais personalizada esse anúncio para um público mais seleto. Mas se você colocar essa opção, criar um público para quem se cadastrou na sua aula, você elimina um problema, que é você acabar gastando com quem já se cadastrou. Eu não sei se isso foi feito no caso dele. Por quê? Porque quando eu me cadastrei para assistir a aula, depois eu vi que apareceu o anúncio mostrando
chamando para a aula novamente para mim. Eu não sei se ele utilizou esse recurso, mas é importante para, principalmente, se você tem pouco orçamento, você não usar com pessoas que já se cadastraram. Você ter um gasto a mais. Inclusive, falando sobre esse detalhe importante em relação ao anúncio, depois até mesmo você pode usar esse público que se cadastrou para rodar um anúncio que é bem mais barato, que é o anúncio de alcance, onde você apenas lembra as pessoas que vai ter aquela aula. Então, apenas como uma forma de você reforçar esse lembrete. Esse recurso ele pode ser usado principalmente para pegar pessoas, público que não entrou na sua estrutura do WhatsApp, e inclusive você pode utilizar aí nesse próprio anúncio para você colocar o link para a comunidade. Eu não sei se de forma direta isso funcionaria, mas você pode colocar, por exemplo, para a sua página de capturas novamente, especificamente a parte da página de obrigado, como uma nova oportunidade para a pessoa ela entrar. Inclusive, você falar no próprio anúncio vai facilitar bastante para que as pessoas entrem. E aí você ter uma página específica onde você tem lá pode ser a mesma página que você colocou como a página de obrigado, onde a pessoa ela pode clicar e entrar assim para a comunidade. E o outro fator importante também em relação ao anúncio é que depois você pode pegar, por exemplo, e criar um outro público. Para quem assistiu até 70% do seu vídeo. Por que isso é interessante? Porque deu tempo, geralmente, de você fazer a oferta dentro do seu vídeo. E as pessoas que talvez elas não foram para a página de compra, elas podem então ter a oportunidade, talvez, de pensar, passar alguns dias depois e serem impactadas com o remarketing aqui nesse caso. Porque você sabe que a pessoa assistiu. É claro que você não vai falar isso no vídeo, né? Você não vai dizer, eu sei que você assistiu. Mas você pode, por exemplo, gerar o gatilho de escassez. Está acabando a oferta. Últimos dias para aproveitar. Você pode fazer um anúncio como esse, porque você sabe que a pessoa ela já participou, ela já sabe do que se trata. Então, esse conteúdo que você está vendendo. Um remarketing e você colocar escassez. Últimos dias. Isso é bem interessante para você usar, então vale a pena na hora de você gerenciar o tráfego. E algo que eu gostaria de também citar, que ele utiliza como um recurso aqui, que vai facilitar também na hora da produção do seu conteúdo, é o que ele utilizou para estruturar a aula. Então até teve pessoas que perguntaram e mencionaram sobre esse formato que ele coloca, de mapa mental. Teve gente que perguntou lá no chat, por exemplo, que recurso que ele usa, como que ele faz os mapas mentais. Se você digitar, por exemplo, lá no Google, MindMeister, eu acho que é assim que pronuncia, escreve dessa forma. MindMeister. Se você digitar no Google, você vai encontrar então um recurso que você pode utilizar até mesmo de forma gratuita para montar mapas mentais. Ele inclusive se saiu melhor nessa parte do que quando a gente observou o lançamento do Thiago Findi. O Thiago ele utiliza um recurso que é de você sobrepor imagens. E aí a pessoa que estava no controle, ela que passava os slides. E aí, por exemplo, a imagem dele estava aqui, aí tem um efeito que passa então para o slide e ele mostra na própria tela. Como se fosse um vidro, né, que tem na segunda tela ali. Só que qual que é o problema de quando você usa um recurso como esse? Você precisa gerar contraste. E dependendo do que você escreve, não aparece na hora de você transmitir o vídeo. Então, no lançamento do Thiago, a gente observa que ele coloca alguns slides que tem muita parte escrita e até a pessoa que estava controlando, você via que não era ele.
Então acabava passando o slide um pouco antes, às vezes pode atrapalhar ali as pessoas que estão assistindo, ficar algo que não complementa aquilo que a pessoa está dizendo. No caso dele, como ele usa o recurso de mapa mental e é ele mesmo que está no controle, facilita então na hora da aula para quem está assistindo compreender e acompanhar melhor. Então eu achei muito interessante da forma como ele fez e colocando, olha, a imagem dele logo ao lado aqui de uma forma que você acompanha também o rosto dele enquanto fala. Então ficou bem legal, achei bem interessante isso, vale a pena você usar esse recurso de mapa mental que funciona bem. Caso você for utilizar slides, a minha sugestão é que você coloque de uma forma que fique o quadro branco, com o recorte ao lado, da maneira como ele faz, funciona melhor, do que você colocar sobreposto. Se você for fazer sobreposto, pensar no contraste e não colocar slides muito carregados. E às vezes até você controlar os slides fica mais fácil para quem está assistindo acompanhar de maneira mais lógica. Bom, a aula dele ainda está disponível, vale a pena você assistir lá no YouTube. A página de replay, inclusive, ele coloca o próprio vídeo que gera também a quantidade de visualizações para quem é enviado para a página de vendas, também ter a opção de ter a visualização no YouTube. Então você acaba ali acumulando de duas formas, tanto quem vai assistir a aula no YouTube, como também quem está vindo da página de vendas dá a visualização no canal do YouTube. Isso é interessante você usar como um recurso, porque você ganha visualizações no YouTube também. E o próprio YouTube, depois quando você for criar anúncios, ele já vai compreender quem é um público que você já tem e criar públicos semelhantes fica muito bacana para você ter na sua estrutura. Um outro ponto importante também que eu até gostaria de mencionar para finalizar foi o dia em que aconteceu essa aula. Ela foi marcada para um sábado, algo bem diferente, porque geralmente você tem a semana de eventos nas aulas padrões, em que as aulas elas são marcadas para a noite. Então você pensar no seu público nesse caso, é importante você saber qual é o horário mais favorável. E eu não sei se foi de forma intencional ou não, mas eu gostei muito desse horário no sábado pela manhã. Porque o público dele em específico são pessoas que vão ter essa disponibilidade, às vezes, de assistir no sábado pela manhã. Se ela não pode realmente assistir no sábado pela manhã, ela pode pegar o replay. Mas por que sábado pela manhã para quem está assistindo ao vivo? Porque foi feita uma pesquisa, que inclusive até num livro que eu estou lendo ultimamente, que é o livro Hábitos Atômicos, em que ele identifica ali uma pesquisa que foi feita com juízes. Os juízes, eles tinham uma decisão mais favorável nos julgamentos em que eles faziam no período da manhã. E os juízes, eles logo pela manhã estavam mais positivos, não tinham passado tantos problemas durante o dia, acabavam tomando decisões mais favoráveis. Isso facilita, por exemplo, para você chamar a pessoa para assistir uma aula e por ela não ter passado problemas durante o dia, resolvido questões, está cansada de repente, ela está começando o dia, ela tomar uma decisão mais positiva e favorável. E inclusive nessa pesquisa aí citada, mostra que os juízes na parte da tarde, como eles estavam mais cansados, as decisões que eles tomavam geralmente eram menos favoráveis, os julgamentos eles queriam simplesmente, às vezes, acabar ali com aquilo que eles estavam passando e tomavam decisões que eram menos favoráveis nos julgamentos que eles faziam. Então vale a pena você pensar nisso também em relação ao horário. Eu não sei se foi de forma intencional ou não, mas eu achei que ele acertou muito bem nesse ponto, sábado pela manhã. Acredito que as decisões são mais favoráveis realmente quando a gente está iniciando o nosso dia. Bom, desejo um grande sucesso para esse lançamento, acredito que é realmente um grande produto, da mesma forma como os outros produtos que ele tem, acredito que esse também vai agregar bastante valor. E se você acha que este é um formato que pode vir aí nos próximos dias a ser usado por outros lançadores, formato de webinar, ao invés de lançamento padrão, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, o que você achou daquilo que a gente discutiu aqui nessa aula e o que você vê de interessante aí para os próximos dias no marketing digital.
Eu vou ficando por aqui, meu nome é Alex Correia e este é o canal Empresa Otimizada.